E estamos de volta com o programa Verdade. Eu estou conversando hoje com a doutora Yasmin Nadaf. Ela é doutora em literatura e língua portuguesa. Evidentemente, nós estamos falando de literatura. Professora, doutora Yasmin, no anterior, a senhora falou sobre Euclides da Cunha, que eu gosto muito e acho até uma figura injustiçada dentro da literatura brasileira. Não sei se a senhora comunga com esse mesmo pensamento. Fala dessa obra do Machado, do Euclides da Cunha, que é a segunda edição do livro Os Sertões ou não? Os Sertões. Os Sertões. Campanha de Canudos. Então fala lá. Segunda edição corrigida, porque Euclides, ele, como erudito, ele se viu assim muito incomodado com os erros da primeira edição, né? Ele corrigiu todos os exemplares à mão antes de ser distribuídos, então ele fez questão que saísse escrito logo embaixo, segunda edição corrigida, essa de 1903. Né? São poucos exemplares, então hoje eu estou aqui carregando um patrimônio nacional. É verdade, é verdade. Aí tem um trecho que a senhora gostaria de ler? Sim, eu gostaria primeiro de falar da importância dessa obra. Antes de você falar, a senhora acha que ele é um injustiçado? É um injustiçado porque a crítica literária não costuma ver Os Sertões como uma obra literária. Né? Alguns sempre ficam na fronteira entre um tratado histórico, né, ou uma obra literária. Eu, particularmente, considero uma obra de uma beleza épico-dramática fantástica. Né? E vou ler um trecho que vai mostrar o quanto é literatura e o quanto ela é de beleza plástica mesmo, nesse sentido. Bom, Os Sertões, ele vai tratar, né, da Guerra de Canudos, para os leitores que não, os ouvintes que não conhecem, né? No final do século XIX, houve um movimento numa região da Bahia, em que os famintos e miseráveis nordestinos, sem condições nenhuma, vivendo em situações subhumanas, seguiram para um local chamado Canudos, que tinha como chefe um líder religioso, Antônio Conselheiro. Né? E as elites políticas e econômicas do Brasil, naquela época do litoral carioca, né, se viram incomodados com o crescimento daquele movimento e um número cada vez maior de nordestinos e sertanejos abandonando as fazendas para seguirem rumo a Canudos. Então eles tentaram várias investidas para destruir, né, esse polo, e não conseguindo, mandaram uma extraordinária expedição. Né? Foram soldados do Brasil inteiro. E nessa última expedição, Euclides foi, a convite do jornal, cobrir essa guerra. E é interessante que quando ele foi com aquela bagagem que ele obteve enquanto cadete da Escola Militar do Rio de Janeiro, né? Onde se conspirava e se inspirava, né, todos aqueles ideais do final do século XIX, começo do século XX, né, que eram os ideais positivistas, deterministas, evolucionistas. Né, e era com essa mentalidade que Euclides vai cobrir o fato Guerra de Canudos. Porém, chegando lá, né, à medida que ele via... Essa cobertura foi para o Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo. E à medida que ele via a resistência, né, daqueles pobres sertanejos, que no segundo capítulo intitulado O Homem, porque a terra, o homem, a luta, né, ele abre o capítulo, é muito bonito, o sertanejo é antes de tudo um forte, né, ele vai dizer. Né? Ele vai conhecendo quanto e nos ensinando a nós brasileiros o quanto nós desconhecemos da nossa própria terra. Até hoje está assim. Até hoje está assim. Por isso eu considero a leitura da obra Os Sertões imprescindível para conhecimento, para nós
brasileiros. E o que né? diz o trecho aí? Até porque essa questão da miserabilidade humana, ela não se restringe apenas ao Nordeste, mas ao Brasil todo. É verdade. Né? E esses fenômenos de massificação em torno de um pseudo-herói ou pseudo-missionário é uma questão que vem se repetindo do final do século XIX aos dias atuais. Né? Então, quando o exército consegue derrubar Canudos, né? Olha a beleza dessa imagem. Né? Eu acho que falar de literatura sem ler algum trecho, né, é ficar devendo É chupar a bala com o papel. É devendo deferência à obra do autor. Né? Aí deixa Euclides. A entrada dos prisioneiros foi comovedora. Isso quando derrubaram Canudos. Vinha solene na frente o Beatinho, teso torso desfibrado, olhos presos no chão, e passo cadente, tardo, excitado, desde muito nas lentas procissões que compartira. O longo cajado oscilava-se à mão direita, feita enorme batuta, compassando a marcha verdadeiramente fúnebre. A um de fundo, a fila extensa, tracejando ondulada curva pelo pendor da colina, seguia na direção do acampamento, passando ao lado do quartel da primeira coluna e acumulando-se 100 metros adiante em repugnante congênero de corpos mumificados e andrajos. Os combatentes contemplavam-nos entristecidos. Surpreendiam-se, comoviam-se, com arraial em extremes. Punha-lhes adiante, naquele armistício transitório, uma legião desarmada, mutilada, faminta e claudicante, num assalto mais duro que o das trincheiras em fogo. Custava-lhes admitir que toda aquela gente inútil e frágil saísse tão numerosa ainda dos casebres fulminados durante 3 meses. Contemplando-lhes os rostos cavados, os arcabouços esmirrados e sujos, cujos mulambos em tiras não encobriam lanhos, escaras, escalavros, a vitória tão longamente anelada decaía de súbito. Era a derrota, né? A derrota, mas ao mesmo tempo o exército envergonhado de ter combatido contra aquela espécie tão subhumana de víveres. Eles eram frágeis. Frágeis. E eles levaram 6 meses, né? Aí que eles se deram conta de tão inglória fora aquela luta. Aí termina assim, né, o Euclides. Fechemos esse livro. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história. Resistiu até o esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5 ao entardecer, quando caíram seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Forremo-nos todos a tarefa armados, né? de descrever os seus últimos momentos. Nem poderíamos fazê-lo. Esta página, imaginamo-la, sempre profundamente emocionante e trágica, mas cerramo-la, vacilante e sem brilhos. Como quem vinga uma montanha altíssima, no alto, a par de uma perspectiva maior, a vertigem. Né? É uma beleza dramática, maravilhosa, e depois, injustamente, colocado pela crítica, né, nessa linha tênue entre história e literatura. Né? E não é só Os Sertões. Né? Euclides tem uma obra hoje tão atual, porque essa continua sendo atual por nos mostrar que esse desconhecimento nosso pela própria terra, essa miserabilidade humana, né? Esse olhar dos vencedores sobre os vencidos, né? Porque foi uma luta covarde. Né? E que mostra o quão frágil também era a nossa monarquia e a nossa república, né? Que precisou mandar 5.000 soldados para um polo, né? Porque eles sentiam que estavam totalmente ameaçados. Nosso olhar hoje só vê covardia aí, né? Uma covardia muito grande, por parte do Exército. Sim. Em combater um pessoal faminto, despreparado, não é?
mas que também mostra o despreparo dos nossos políticos. Então, né? exatamente. E hoje também, se nós pararmos para pensar nesse problema que nós estamos tendo aqui em São Félix do Araguaia, né? Nessa questão dos poceiros versus índios, né? Não brancos, como eles costumam dizer, nós vamos ver que se os nossos governantes não tomarem uma posição, nós vamos ter um desfecho tão dramático quanto Canudos. E tão injusto quanto Canudos. Doutora Yasmin, agora vou dar um nó no seu raciocínio aí. Nós saímos lá do Euclides da Cunha, vamos passar para a literatura brasileira contemporânea, né? Produzida principalmente a partir de 1980, que busca acompanhar as transformações sociais e políticas ocorridas no Brasil, depois da redemocratização. Esse tipo de literatura, eu pergunto para a doutora Yasmin, ela buscou novos modos de se constituir como forma de expressão artística e que conquistou a todos nós ou não? Conquistou. E a literatura que já tinha um viés político, exato, né? Desde o tempo da Inconfidência, os nossos Árcades, mas ela com o romantismo, que também, né, era permeado de um viés político, porém camuflado, né? Ela volta a partir do realismo, do final do século XIX, a tomar esse aspecto político-social de modo contundente, né, e transparente. Os grandes escritores dessa época agora, da literatura contemporânea de 80 para cá, Ariano Suassuna... Pode ser? Nós temos, por exemplo, o fenômeno do romance da década de 30, nossos modernistas, né, nossos poetas, todos eles engajados. Posteriormente, viemos para o pós-guerra, numa linha de engajamento, porém, com as novas filosofias metafísicas, existencialistas, né? Eu falo muito desse existencialismo de Sartre. Nós já vamos ter, da metafísica, uma literatura engajada, mas com um olhar também preocupado com a linguagem. E aí entra Guimarães Rosa, né, que é outro grande divisor de águas da literatura brasileira. Se fosse falar aqui do Guimarães Rosa, vamos ficar 3 programas, né? Por quê? Porque ele